Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo, que eu espero que seja breve, mas também bem elucidativo, esclarecedor, é uma tentativa de não substituir, obviamente, mas tentar compensar, de alguma forma, nossa impossibilidade de estarmos em tempo real. Perdão, a garganta já está sentindo aqui os efeitos das aulas contínuas, mas uma tentativa de compensar aí nossa dificuldade pontual desta semana. Na quarta-feira, dia 18, não vai ser possível o nosso encontro em tempo real, porque eu preciso comparecer a uma reunião envolvendo a chancelaria, a reitoria e a coordenação do NEC, o Núcleo de Ética e Cidadania, do qual eu faço parte, professores lá do CEFT, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, tá? Então eu não tenho como não estar presente e por isso não será possível o nosso encontro desta quarta 18, e esse vídeo aqui é uma tentativa aí de minimizar, e contornar essa dificuldade. Lembra que falamos no nosso pacto acadêmico, no nosso contrato didático baseado em amor, né? Atenção, motivação, orientação e resolução. Um dos pontos de atenção seriam as dificuldades. E aí eu peço a sua atenção, uma atenção amorosa, compreensiva para essa dificuldade pontual, né, e que possamos contorná-la e adequadamente tratar essa situação. E uma das iniciativas é esse vídeo aqui, tá bom? Mas eu falei que ele deveria ser breve e eu já estou dando muitos rodeios, muitas voltas. Bem, eu preparei como uma das alternativas para não perdermos em produtividade, né? Uma atividade em que eu peço para que você apresente sua perspectiva acerca do seguinte texto, né? O artigo que está lá à sua disposição, né? Lá do jornal Prédio 3, o JP3, né? E o título do artigo é Aos Calouros, não desperdicem cosmovisão. Óbvio que você não é mais calouro, nem caloura, mas, digamos assim, estamos no começo da caminhada, segundo semestre, e este artigo aqui, de autoria de Carlos Roberto Parra, né, ex-aluno do curso de Direito, na verdade, aluno egresso, né? Não é que é ex-aluno simplesmente, mas formado pela nossa universidade. Nesse artigo, ele apresenta essa questão de uma eventual, vamos dizer assim, dificuldade ou reticência por parte de alguém que, por exemplo, do curso de Direito ou do curso de Economia, se depara com a disciplina lá na sua grade curricular, a disciplina Introdução à Cosmovisão Reformada. E ele vai tratar dessa situação, que ele conhece muito bem, por ser aluno egresso, não é? E vai nos chamar a atenção, nos convidar à reflexão a partir da pergunta que ele levanta, né? Por que isso importa? Por que faz diferença, né? No final aqui do primeiro parágrafo, né? O parágrafo introdutório do seu artigo, ele nos chama a refletir. A matéria é o que se propõe a ser, introdução à cosmovisão reformada. Mas, afinal de contas, por que isso importa? Essa é a questão que está por trás ou adiante, trazendo toda a reflexão do artigo. E aí eu peço que você dê suas impressões, não é? Mas vamos aqui, eu quero te ajudar com isto. Então, ele vai ao longo do texto trazendo, primeiramente, uma explicação introdutória do que seja cosmovisão, a partir da contribuição de autores, de professores da casa também, que foram entrevistados para a consecução desse artigo. E a gente poderia aqui começar a entender que, primeiro, não se trata de uma discussão teológica, ou que brota do campo da teologia, mas cosmovisão é uma temática, é um interesse, um tópico de interesse filosófico
e que pode, sim, eventualmente, ser interessante para outras áreas, como também a teologia, mas originariamente e fundamentalmente é uma categoria filosófica, vamos dizer assim, é uma preocupação, é um elemento de atenção filosófico. E inicialmente, nós podemos demarcar, digamos assim, o ponto de surgimento dessa discussão a partir das considerações de Immanuel Kant, né, como está descrito muito acertadamente no artigo, ainda ali com uma ideia muito introdutória, mais voltada para a percepção do mundo a partir dos sentidos, né? Óbvio que essa compreensão vai progredindo ao longo dos anos, dos séculos seguintes, e nós poderíamos, assim, entender que, contemporaneamente, já é ponto comum que a cosmovisão pode ser entendida como nossa visão da vida, né? Você percebe claramente, né, que é uma palavra composta por dois termos, cosmos e visão. Cosmos do grego, que quer dizer mundo, e obviamente visão não precisa, como o próprio autor nos diz, não precisa de esclarecimento, mas a gente percebe que, como vimos até no nosso primeiro encontro, né, da semana passada, que esses termos, cosmos e visão, ou mundo e visão, eles não são necessariamente assim tão literais, eles podem ser compreendidos de uma forma mais metafórica, né? Porque nós percebemos que esta visão de mundo pode ser compreensão do mundo, pode ser nosso entendimento do mundo, pode ser nossa perspectiva do mundo. Então, não é algo tão fechado em si mesmo, né? Cada termo ali tão excludente, mas na verdade, eles admitem uma variedade de interpretações, óbvio, né, desde que não se perca a coerência, mas parece que tanto visão como cosmo ali são um tanto metafóricos para nos referirmos a toda uma variedade de relações, né, que nós temos com a realidade como um todo, né? Então, com as pessoas, com os acontecimentos, com as ideias, os pensamentos, com os fatos históricos, com as narrativas, com as interpretações. Então, a interpretação da interpretação, por aí vai. Então, mas com medo de deixar isso muito abstrato, é bom, às vezes, voltarmos sempre para aquela ideia primordial e inicial. Minha ou a nossa, minha, porque cada um tem a nossa, pensando aqui no coletivo, visão da vida. Está correto. Isso pode ser aos poucos mais elaborado, como nós estamos tentando fazer. A gente dá um passinho adiante, volta um pouco para dar mais segurança, mas continuamos progredindo. Então, a ideia é que possamos entender que cosmovisão é esse conjunto das relações que nós vamos estabelecendo com o mundo em que vivemos, né? E aí, como mundo, entra todo o amplo espectro de circunstâncias, situações, né, pessoas e assim por diante, tá bom? Então, de fato, visão é toda a sorte de nossas relações com este mundo, ou com as pessoas, ou o que quer que seja. E o próprio mundo, ou cosmos, não é só o planeta, não são apenas as pessoas, mas toda sorte de elemento que compõe a realidade. Então, é algo muito vasto, muito amplo, e que não deve ser, por isso mesmo, ignorado de forma nenhuma. Não é? Então, é um assunto de suma relevância para nós, pensarmos sobre cosmovisão. Então, aí já começa uma boa justificativa de por que isso importa, porque diz respeito a tudo na nossa vida. E nós não podemos perder de vista que as cosmovisões, portanto, vão interferir na forma, no rumo que as discussões mais preementes e importantes vão tomando, as decisões mais, digamos assim, cruciais, que podem trazer consequências muito drásticas na vida da coletividade ou no espectro ou num universo mais particular, na vida de uma família e assim por diante.
cosmovisão tem um peso fundamental, porque, como o texto vai nos explicar lá, a cosmovisão vai sendo montada, por assim dizer, ela é o conjunto, não é, de uma série de pressuposições, né? O que seriam pressuposições? Algo que se presume, algo que se sabe, mas não por fruto de discussão, de uma reflexão, mas algo que simplesmente se sabe. Nossa, mas eu não sou assim, Jailson. Eu só sei aquilo sobre o qual eu refleti e fruto dessa reflexão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Existe vida após a morte? Aí você vai responder sim ou não. Certamente você já refletiu sobre isso, mas o seu sim ou não é fruto fundamentalmente dessa reflexão. Nesses casos, em questões assim, em que nós simplesmente cremos se sim ou não, a nossa reflexão quer justificar a nossa crença, mas nós simplesmente cremos que sim, há vida após a morte, ou não há vida após a morte. Por que eu estou dizendo e apelando aqui e insistindo que nós simplesmente cremos? É porque não há como saber se existe essa vida após a morte. Aí vocês dizem, sim, Jailson. Porque nós temos a evidência, né? As pessoas morrem e ninguém mais as vê. Então, isso não é evidência suficiente para concluir que não existe essa vida após a morte, uma vez que nós não sabemos porque não morremos ainda. Né? E da mesma forma, não há evidência nenhuma de que exista essa vida após a morte. Então, a resposta a essa pergunta, inescapavelmente, é fruto de uma crença, de uma pressuposição. É algo que eu sei, mas eu não sei porque eu sei. Eu não consigo justificar esse saber. Eu simplesmente acredito que é assim. Na verdade, é um saber não fundamentado. Ele é fundamentado apenas na crença. Eu simplesmente acredito que existe vida após a morte. Eu simplesmente acredito que não existe vida após a morte. Questões assim, sabe? Questões muito fundamentais do ser humano, questões que têm acompanhado o ser humano ao longo de toda a história da nossa irmandade, vamos dizer assim, né? Pensando assim numa fraternidade mundial, né? Da nossa grande família de pessoas nesse mundo. Né? Então, essas questões são fruto de pressuposições. Nós simplesmente pressupomos. E a partir dessa pressuposição, aí sim nós refletimos e procuramos fundamentar essa pressuposição. Mas se formos intelectualmente honestos e íntegros, haveríamos de admitir. Nós simplesmente acreditamos que sim, existe vida, sei lá, a consciência continua de alguma forma, essa mente migra para algum outro estado, não sei. As explicações são diversas. E aí sim existe, ou não existe. Com o fim da vida biológica, finda-se a consciência, a mente, o que quer que seja, e nada mais resta. Como sabemos disso? Nós não sabemos disso. Nós acreditamos nisso ou na outra possibilidade. E aí elaboramos nossas, digamos assim, tentativas de fundamentação dessas crenças. Não é? Então, dessas crenças que as cosmovisões são formadas, elas são o conjunto dessas crenças, dessas pressuposições, de modo que o mundo é um embate, né? O mundo que eu digo em termos de as decisões e os rumos do mundo, não é? Da coletividade humana. Não é nada mais, nesse aspecto, do que um embate, a confluência, o diálogo, às vezes o debate, né? Então tem um aspecto meio belicoso, às vezes harmonioso, dessas diferentes pressuposições atuando em forma de cosmovisão. Então, nossa cosmovisão, no seu terreno mais profundo, naquele que dificilmente acessamos, está constituída dessas crenças fundamentais. E elas vão norteando, dando o esqueleto da nossa interpretação do mundo. Então, cosmovisão não é só a forma como eu vejo o mundo. Veja como a coisa vai ganhando corpo, não é? Cosmovisão não é só a forma como eu vejo o mundo, mas é o conjunto de elementos determinantes da forma como eu vejo o mundo. Percebem? Ela está na estrutura
estrutura do funcionamento do meu olho, digamos assim, né, do meu olhar para o mundo. Então, é muito costumeiro usarmos uma metáfora do óculos, né? Dizer que a cosmovisão são as lentes através das quais nós enxergamos o mundo. Essa metáfora tem sua validade. Ela nos ajuda, ela é didática, porque uma lente interfere na forma como eu vejo, não é? Então, é verdadeiro isso sobre a cosmovisão, de que se eu ponho lentes esverdeadas, o mundo fica mais verde. Se eu coloco lentes corais, o mundo vai ficar um pouco mais avermelhado. E assim por diante, uma lente acinzentada, o mundo perde um pouco do colorido, e assim vai. É verdade. Então, cosmovisão tem uma atuação um tanto assim, porque temos crenças arraigadas que vão interferindo na forma como nós enxergamos o colorido, digamos assim, o conjunto do mundo que está aí diante de nós, como nós enxergamos a nós mesmos. Por isso, no nosso encontro da semana passada, em vez de falarmos de mundo, de vida, de coisas, de pessoas, falamos realidade, que realidade é esse conjunto mais geral do qual nada escapa. Inclusive, você e eu não escapamos da realidade. Bem, mas eu acho que a metáfora do óculos tem o seu limite, porque os óculos eu posso tirar com muita facilidade e tudo mais. A cosmovisão é um pouco mais, digamos assim, entranhado em nós do que um mero óculos. Não são lentes de um óculos, nem mesmo lentes de contato, que estão um pouquinho mais próximas, né, e mais difíceis de colocar e tirar. A cosmovisão tem a ver, digamos assim, com a estrutura, talvez seja o próprio nervo óptico, tá? A estrutura, como está formada a constituição do nosso próprio olho, do nosso próprio aparelho, né, que nos permite e que nos conduz na visão. Então, acessar a cosmovisão é algo muito mais profundo, porque são essas crenças mais fundamentais que estão no nosso coração, por assim dizer, né? No âmago da nossa existência, no mais profundo de nós mesmos, portanto, na parte mais cara de nós mesmos. E é difícil acessar e é difícil promover eventuais mudanças ali. Elas são custosas. Mudar crenças fundamentais não é algo simples e não acontece em decorrência de uma simples conversa, né? Ou de algo mais superficial. É uma reestruturação do aparelho, digamos assim. Né? Então, não é tão simples quanto trocar de óculos ou de lentes de contato, mas seria, digamos assim, eventualmente uma cirurgia que vai interferir no funcionamento do próprio aparelho que nos permite enxergar, que vai o globo ocular, suas conexões com o cérebro, o nervo óptico e tudo mais. Desses assuntos eu não entendo na dica de nada, mas é mais essa analogia, ela é mais, digamos assim, não é que ela seja mais verdadeira, mas ela toca mais no âmago da questão. Então, cosmovisão tem a ver com aquilo que está mais enraizado, mais no fundo mesmo das nossas, digamos, convicções, das nossas crenças e assim por diante. Então, é algo sumariamente relevante para nós, quer do direito, da economia, ou qualquer área do conhecimento, porque os rumos da ciência, da sua ciência, né, da nossa área específica de conhecimento, são determinados, em última instância, não necessariamente pela cosmovisão, mas também com a confluência desses elementos que estão ali interferindo diretamente na forma como se enxerga o mundo do direito, da justiça, as discussões sobre a justiça ou as discussões sobre as conduções do convívio, das colaborações entre os indivíduos, do montante de riqueza, da promoção de pobreza, os assuntos que tocam a economia e o direito e assim por diante. Não é? Já que cosmovisão não é só a lente que interfere na forma como eu vejo, mas a própria estrutura do meu olho, digamos assim, né? Ela tem uma interferência
que não pode ser desprezada, minimizada, subestimada. Ela interfere radicalmente nos rumos de qualquer ação humana. E o direito é uma ação humana, a economia é uma ação humana, são ações humanas, essas duas que eu estou usando como exemplo, fundamentais, não é? Essenciais para o progresso humano ou, dependendo de como elas sejam conduzidas, para o naufrágio humano. Então, por que isso importa? Está ficando claro? Espero que sim. E a parte do reformada é um aspecto muito peculiar que às vezes nos passa despercebido, que é justamente o fenômeno mais recente de que discussões ou a dimensão religiosa, né, do saber e da vivência humana tem sido relegada a uma dimensão, digamos assim, mais particular, que não interessa ao debate público, que não interessa à vida comum, como se fosse possível, de fato, de forma assim tão artificial, partirmos o ser humano em duas esferas tão distintas, público e privado. Isso é uma artificialidade, digamos assim, ingênua, não é? E nos coloca num tipo de racionalidade que não se coaduna com a realidade das coisas e das vidas e das pessoas. Nós somos íntegros, né? Nós somos indivíduos, ou seja, indivisíveis. Esse é um aspecto. O outro é que essa atividade humana chamada religião, ou seja, as cogitações humanas acerca do que não é físico, mas do metafísico, as cogitações humanas acerca de se, por exemplo, existe ou não vida após a morte, existe ou não uma dimensão dentro do escopo da realidade, que não é material, que não é tangível aos sentidos. Essa é uma discussão que não é de menor importância. Ela pode mudar radicalmente os rumos de como nós vamos agir neste mundo. Né? A discussão sobre se existe Deus ou não existe Deus, ou se existe é um só, ou se são vários, ou sendo um só, ele interfere nesse mundo, não interfere, não é uma discussão de menor importância, percebe? Então, quando nós dizemos que a discussão de dimensão religiosa não deveria estar excluída da esfera das nossas considerações cotidianas, das nossas considerações no direcionamento de atividades importantes como o direito e a economia, é disso que nós estamos falando, porque ninguém faz direito, economia, educação num vácuo existencial, portanto, ninguém o faz num vácuo religioso. Por exemplo, alguém que acredita que Deus não existe. Isso traz determinações, ou isso traz, perdão, determinação não seria a melhor palavra, né? Mas isso traz implicações cruciais para a forma como essa pessoa entende o mundo, as pessoas e o que é certo e o que é errado, não é? Para a moralidade, ou seja, para a possibilidade de existir e de se fazer justiça. Tem implicações cruciais para o direito, não é? E também para a economia, que lida com, por exemplo, a distribuição, né? Ou como deve ser a devida correlação entre produção de riqueza e distribuição dessa riqueza, e assim por diante. São discussões cruciais e não passam de largo de questionamentos acerca do fundamento do certo e do errado. Esse fundamento está no próprio homem, exclusivamente no ser humano. Existe uma dimensão transcendente de onde decorre um sumo bem, como queriam Platão e Aristóteles, não é? Tudo isso não deve ser relegado ao plano apenas de, não, isso é uma discussão individual sua, na sua casa, no seu quarto, se dedicando a orações. Não, reduzir a religião a isso é simplismo, sim, flagrante, é ingenuidade, não é? Então, parece que vai nessa direção a discussão sobre a pergunta: cosmovisão reformada, por que isso importa? Eu espero que com essas considerações eu tenha ajudado você, tenha trazido dicas,
talvez alguma iluminação, já que usamos termos assim correlatos à religião, não é? E que isso ajude a diminuir preconceitos. Quando eu digo preconceitos, eu não estou querendo ser pejorativo, mas eu estou querendo me referir a conceitos que são prévios e que antecedem o nosso contato com um objeto qualquer que seja. Por exemplo, alguém que imagina, por exemplo, o Jailson aqui nordestino, né? Que imagina que o paulistano é alguém mais assim introspectivo e que não está tão aberto assim a novas amizades e que tem é uma pessoa mais fechadona e tudo mais, não é? Não é como o nordestino, o estereótipo do nordestino, mais dado, mais aberto e tudo mais. Bem, pode ser que eu tenha uma ideia dessa antes mesmo de conhecer os paulistanos, não é? É uma ideia que antecede o próprio contato com o objeto, sendo aí o objeto o cidadão paulistano, né? As pessoas da cidade de São Paulo. E aí, quando Jailson chega, ele chega com essa ideia prévia, com esse conceito prévio, com esse pré-conceito, que pode se verificar verdadeiro ou não. Na minha experiência, se verificou falso. Ele não era discriminatório, não era um preconceito no sentido pejorativo do termo, era só um conceito que existia antes do contato com o dado da realidade, percebe? Então, era só um conceito que já existia, e nós sempre temos preconceitos, ou seja, nós sempre temos uma ideia sobre os dados da realidade antes mesmo de termos contato com eles. Por exemplo, eu ainda não conhecia os paulistanos, mas essa ideia havia chegado até mim por um comentário ou outro, que olha, cuidado, paulistano é mais reservado. E não foi nada disso. O pessoal daqui é tão caloroso e tão afetuoso quanto o nordestino, quanto o recifense, só muda o sotaque, né? Então, o preconceito não se confirmou, ou seja, o conceito que havia antes mesmo do contato com os paulistanos não se confirmou. Poderia ter se confirmado se fosse assim mesmo, e assim vai. E isso não é nem bom nem mal, não é uma questão moral aí, é só uma questão intelectual mesmo, tecnicamente falando. Nós somos assim, nós temos uma opinião sobre tudo mesmo antes de conhecer, né? Mesmo antes do contato propriamente dito com aquele tópico. Então, é possível que haja preconceito nesse sentido, ou seja, um conceito precedente, né, com, por exemplo, a discussão sobre cosmovisão e, mais especificamente, sobre cosmovisão reformada. E a ideia desse vídeo e do artigo sobre o qual você vai discorrer é ajudar a perceber esse fenômeno, que ele pode estar acontecendo com você, e ver que, sim, existe importância, existe relevância, vale a pena, sim, o nosso esforço de estudarmos juntos cosmovisão reformada. Tá legal? Espero ter ajudado. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira e eu estou ansioso por isso. Até logo, aquele cheiro na testa, só coisas boas, até mais.